Olá, bom dia. Essa é a nossa primeira aula assíncrona. E para essa aula eu vou utilizar o material cedido pela editora LTC, que é um resumo do livro Fundamentos de Física, do Hardy Resnick, nona edição. O nosso primeiro capítulo é o capítulo 21, que trata de cargas elétricas. Bom, a princípio a gente tem que ter um conhecimento do que é uma carga elétrica e qual foi a sua origem. Bom, quando a gente fala de carga, a gente está falando de uma característica de uma propriedade que é fundamental da matéria, né? Que é uma imensa quantidade de carga presente no objeto. Já é sabido que existem dois tipos de carga, né? Aquela carga associada ao valor positivo, que é a carga vítrea, e a resinosa, que é uma carga chamada de carga negativa. A eletricidade ela surgiu, a princípio, uma descoberta através de uma resina encontrada que atraía pedaços de palha, e o magnetismo através de um minério, né, que atraía metais. A partir de 1820, descobriu-se que existia uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, surgindo a nova ideia de um eletromagnetismo, ou seja, uma relação direta entre eletricidade e magnetismo. Bom, sabendo disso, começou-se logicamente antes disso, né, começou-se um estudo sobre a eletricidade. Então, primeiro a gente vai falar sobre a eletricidade, depois a gente fala sobre o magnetismo e finaliza o nosso curso com o eletromagnetismo. Bom, então, as cargas, descobriu-se, primeiramente, vamos colocar aqui uma situação, nós já tem aqui, aqui do lado. Colocou-se um metal, um pedaço de vidro suspenso, então aqui está um pedaço de vidro suspenso, e um outro pedaço de vidro friccionado, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses processos de eletrização. Friccionado, quando aproximou do outro pedaço de vidro, observou-se que ele repelia, ou seja, esse cordão, esse fio suspenso, ele começava a girar. Se colocasse outro pedaço de material friccionado aproximando desse vidro, observava-se que ele queria aproximar. Daí associou-se dois tipos de sinais: o sinal associado ao vidro e aquele associado ao plástico. Por quê? Quando colocava-se vidro próximo de vidro, ele repelia. Quando colocava vidro próximo do plástico, ele se atraiu. Então teríamos dois tipos de sinais, aquele que era do vidro e aquele que era do plástico, em resumo, tá? Bom, mas observou-se que esse processo, a princípio, ele só era possível se você mudasse as características iniciais do corpo, porque a princípio todo o corpo estaria neutro, ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas eles teriam no momento. Bom, se eu atritasse ou friccionasse um pedaço de material, como foi feito com vidro, olha só, vidro atritado com um pedaço de seda. Depois do atrito, a seda tinha uma característica de retirar elétrons, né? Estavam os dois neutros, então ela retirava elétrons do vidro. Então a seda ficava negativa e o vidro
positivo. Então, esse é um processo onde você retira elétrons de um outro através do processo de atrito. Outro processo, aqui o processo por contato, esse obrigatoriamente um deles teria que estar carregado, tá? Então aqui, ó, esse carregado, vamos supor que aqui tenha uma carga aqui, e eles têm as mesmas características. A partir do momento que você colocasse os dois em contato, então haveria uma redistribuição de carga. Então essa carga iria se redistribuir sobre toda a superfície do material da outra esfera que estaria neutra. Então toda a carga aqui dos dois seria aqui. Ao separar, cada um deles ficaria com a metade daquela carga inicial. Então aqui sobre 2. Então esse é elettrização por contato. Observe que a elettrização por atrito não há necessidade de um deles estar eletrizado. Já na eletrização por contato, obrigatoriamente os dois têm que estar com um deles tem que estar eletrizado. No final, o sinal da carga, se aqui é mais, é sinal de mais para os dois. Então os dois teriam no final a mesma carga positiva como anteriormente. Já na eletrização por indução, também um dos dois tem que estar eletrizado. Você vai induzir. Você não vai encostar. Ó, essa carga, a esfera B está positiva, a esfera A está neutra. Então você tem uma aproximação. Quando você tem uma aproximação, esse que está eletricamente neutro, ele vai redistribuir as suas cargas, ou seja, como esse aqui é positivo, ele vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. E aí a gente tem um processo que a gente chama de aterramento. Que é o que a gente faz com a tomada da nossa casa, né? Ou o chuveiro da casa. Você aterra esse elemento que a princípio estaria neutro, né? E nesse processo aqui há um desequilíbrio. Ele necessita de uma carga negativa para voltar a ter aquele equilíbrio. Então, cargas negativas vão fluir da Terra para a esfera. Depois de um certo momento, você retira esse fio de aterramento. Como fluiu carga negativa para ele, ele fica eletricamente negativo. Então, afastando novamente, essa permanece positiva e essa que foi induzida fica negativa. Então, diferente daqui da eletrização por contato, onde os dois ficam com o mesmo sinal. Aqui, os dois ficam com sinais opostos. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse uma A neutra e aproximasse de uma B que fosse negativa. Se fizesse o processo, agora aproximando o A do B, olha só, esse aqui, como é negativo, ele vai atrair as cargas positivas e vai repelir as negativas. Fazendo o aterramento, essa carga negativa em excesso ela vai fluir para a Terra. A hora que você separar, como ele fluiu carga negativa, ele ficou positivo. E esse aqui permaneceu negativo, que seria o processo inverso desse aqui, tá? Bom, existem basicamente dois tipos de materiais que a gente vai trabalhar. São os condutores, né, que os materiais que têm uma carga elétrica que podem se locomover com facilidade, como os metais, o corpo humano e a água, né, o corpo que é formado basicamente de água, e os não condutores,
que são mais conhecidos como isolantes. Elas não têm propriedade de, ou seja, não têm elétrons livres suficientes para poder conduzir. Ou os maus condutores, né? Condutor, praticamente todo material conduz, dependendo das condições. Aqueles materiais que são fabricados, os semicondutores, que a gente trabalha com banda de condução e banda de valência, a gente não vai entrar nessa discussão. E os supercondutores, que são materiais que são encontrados a baixas temperaturas, que têm propriedades de se moverem, fazem com que a resistência do material ela fique muito baixa, e aí as cargas elas podem se mover com grande facilidade. Bom, quando a gente fala de condutores, a gente está falando basicamente de metais, né? A água também, ela é um bom condutor, ela tem algumas propriedades. Mas quando a gente, geralmente aqui no nosso curso, quando falamos de condutores, a gente vai estar falando de metais. Bom, se você aproximar um metal de uma barra, né? Então, aqui nós temos aqui uma barra de cobre que é neutra. Então, neutra significa que ela tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. E aí aproxima-se uma barra, né, de plástico eletricamente carregada. E a extremidade da barra de cobre que estiver mais próxima, ela vai atrair, logicamente, essas cargas. Então vai sofrer uma atração. Logicamente, as outras cargas elas vão se repelir. Como ela está mais próxima, é atraída, logicamente, e faz com que, se você permanecer uma distância relativamente pequena, elas vão se colidir, né? Então vai ter uma força de atração. Bom, então como que funcionam essas forças? Então, através de alguns experimentos, como esse, né, que tinha um fio com uma barra de torção e você aproximava aqui das extremidades esferas que tinham cargas, então você tinha aqui um fio que iria girar, logicamente com a atração ou com a repulsão. E como que a gente calcula essa força de atração ou de repulsão? Através dessa experiência, Coulomb determinou que a força de interação entre elas seria o produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. E havia um peso chamado de constante da eletricidade, a constante K, que é representada por 1 sobre 4πε0. O valor desse K é 8,99 vezes 10 a nona. E esse epsilon que aparece aqui, como π é constante, esse epsilon também é uma constante, que é uma constante de permissividade, que corresponde a 8,85 vezes 10 a menos 12. O que a gente tem que ficar atento é a representação vetorial. Tá? Então, aqui nós temos a força de repulsão, uma para a esquerda, outra para a direita, e a representação é sempre partindo da partícula, tá? Então, sempre coloque o vetor sobre a partícula. Então, esse tá, como ele é positivo e esse é negativo, esse é positivo também. Então, cargas de mesmos sinais irão se repelir. Então, tendem a se afastar. Da mesma forma, se as duas cargas forem negativas. Então, também teremos um vetor força de repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, essa força será de atração. Então, representação sempre é vetorial, né? Bom, quando a gente fala de corrente elétrica, então a gente está falando de uma quantidade de carga, então aqui é a representação de um fio,
que passa por uma seção transversal, então aqui é a corrente, é a quantidade de carga que passa por essa seção transversal no intervalo de tempo, ó, dq dt, ou dq igual a I dt. A unidade é a unidade de carga, que a unidade de carga é Coulomb, por unidade de tempo, que é segundo. Então, Coulomb por segundo, conhecido como ampere. Quando a gente fala de força, a gente tem várias situações. Você pode ter duas partículas próximas, 3, 5 ou N partículas uma próxima da outra. Quando eu quero calcular a força de atuação, eu tenho que escolher um elemento. Aqui, vou escolher a partícula 1. Então, qual é a força total que a gente tem sobre essa partícula 1 a partir do momento que eu tenho N partículas próximas dela? Esse é o chamado princípio da superposição. Ou seja, é o cálculo de todas as forças todas as forças que atuam sobre essa partícula 1. Então, a força total sobre a partícula 1 é a força do 1 em relação a 2, ou do 2 em relação a 1, do 3 sobre 1, do 4 sobre 1, e assim sucessivamente até a enésima partícula. Observe que a força sobre a partícula I, que no caso seria 1, é igual ao somatório, no nosso caso aqui seria força total sobre a partícula 1 igual ao somatório do F1J, onde o J vai sempre maior do que o I. Ou seja, o J que varia do 2 até a enésima partícula. Tá? Então, aqui seria a partícula 1, aqui 1, e o J partindo do 2, né? Maior do que 1. Bom, então vamos para os problemas que a gente pode aplicar aqui. Primeira coisa é observar a configuração do nosso problema. Então aqui, ó, figura 21.8 mostra duas partículas positivamente carregadas, situadas em um ponto fixo do eixo X. A carga 1 é 1,6 e a outra é o dobro, 3,2 vezes 10 a menos 19, tudo 10 a menos 19. E a distância é 0,0200 metros. Determine o modo e a orientação da força eletrostática sobre a partícula 1. Então, ó, partícula 1. Como os dois são positivos, a resultante da força aponta para a esquerda. Então, aqui está o diagrama de corpo livre. Tá? Então, aqui a representação, e tem duas partículas, está aqui, mantidas fixas, e aqui a representação do diagrama, ou seja, o que eu quero. Ele está pedindo a força de 1 em relação a 2. Então, ele aponta para a esquerda. Agora, para calcular o módulo, força 1, 2. Eu não vou colocar nem vetor, tá? Eu vou calcular o módulo, então não preciso da representação vetorial. 1 sobre 4 pi epsilon 0. Essa aqui é aquela constante, 8,99 vezes 10 a nona. O produto entre as cargas, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Ó, já está no sistema internacional. Então, a hora que você fizer essa conta aqui, você vai ter a resposta 1, 2. Opa, não preciso, eu sei que aponta para a esquerda. Você vai ter essa resposta em Newton. Então, primeiro probleminha para você me postar lá na plataforma. Segundo, agora o F12
você já calculou lá no item A, tá? Então esse aqui eu já tenho. Agora eu vou colocar uma terceira partícula aqui. Essa terceira partícula fica entre as duas e ela tem um sinal negativo. Eu já sei que a força de 1 em relação a 2 aponta para a esquerda. Como a carga 3 é negativa, a força de 1 em relação a 3 é para a direita, porque é uma força de atração. Tá? Então aqui meu diagrama de força. Então eu preciso calcular, eu sei que a força resultante em 1, ele quer saber a força exercida sobre a partícula 1. Então a força em relação a 1 é a força de 1 menos 1, 2 menos 1, 3. Ou ao contrário, né? Isso vai depender de quem é maior, se é F1,2 ou F1,3. Então, se for F1,3, você faz F1,3 menos F1,2. Aqui ele está sugerindo que o F1,3 é maior. Vamos ver. A carga, a partícula 3 tem a mesma carga da partícula 1. Então, ela vale 3,2. Olha só. A partícula 3 tem a mesma carga da partícula 1, igual a 3,2 vezes 10 menos 19. Então, nesse caso aqui, ele mudou a partícula 2, porque anteriormente a partícula 2 que era 3,2. Se ele tiver a mesma carga da partícula 1, vou aumentar isso aqui para ver se gera melhor. Porque vamos ler de direito aqui. A figura 2 é igual, exceto pelo fato de agora existe uma partícula 3 no eixo x entre as partículas 1 e 2. A partícula 3 tem uma carga Q1 igual a 3,2 vezes 10 a menos 19. A partícula 3 tem uma carga Q1. Esquisito, né? E a distância 3/4 da partícula 2. Se eu for usar esse princípio que todo mundo tem a mesma carga, aí a resposta do 1 muda, né? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou continuar aqui com a carga 2 tendo 3,2, tá? E vou colocar aqui que a partícula 3 tem uma carga igual a Q2. E deixar o Q1 lá igual a 1,6, senão fica ruim, né? Então fica assim, ó. F1, 3 igual a 1 sobre 4 π ε0, Q1, Q3, dividido pela distância ao quadrado, que é 3/4 de R ao quadrado. Então esse aqui é o F1,3. O F1,2 continua igualzinho do item anterior. Bom, aqui o Q1 é 1,6, o Q3 menos 3,2, para fazer essa conta não leva o sinal de menos, tá? Aqui tem um sinal negativo, mas você no cálculo não coloca o sinal de menos, aqui é sempre um valor absoluto, sempre módulo. E aí você vai ter o valor F1,3 aqui. E aí a força resultante é só fazer a diferença entre os dois.
sempre colocando o valor, porque eu quero um módulo, sempre o maior menos o menor. Bom, nesse caso aqui, já muda um pouco. Ó, a figura, exceto pelo fato que agora existe uma partícula 4, e a partícula 4 tem o Q4 igual a menos 3,2. Então, continua o Q1 igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. O Q2 continua 3,2 vezes 10 a menos 19. E agora o Q4 igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Como ele é negativo, então sobre a partícula 1 ele vai ter uma força de atração. Ó. Então ele vai ser atraído para cá. Vamos para aqui a força de atração. Qual que é a problemática desse aqui? Porque agora o F12 eu tenho ainda, tá? É aquele mesmo calculado lá no primeiro problema. Então o F12 eu tenho. E eu vou calcular o F14 que faz um ângulo θ aqui. Então eu vou calcular o F14. O F14 igual a 1 sobre 4 π ε0 Q1 Q4 dividido por 3 quartos de R ao quadrado, que já foi calculado anteriormente, um cálculo desse aqui, que era Q1, Q3, o valor é o mesmo. Só que agora você vai decompor essas forças aqui, ó, para fazer essa conta. Você tem F12, que aponta para cá, e o F14, que aponta aqui, fazendo o ângulo θ aqui. Ó. Decompondo para cá, você vai ter F14 cosseno de θ, e para cá você vai ter F14 seno de θ. Esse aqui com esse aqui vai te dar uma resultante aqui. Ou para a direita ou para a esquerda. Se esse aqui for maior, fica para cá o resultado. Se esse aqui for maior, fica para cá o resultado. Então, estou supondo que fique para cá. E esse aqui permanece para cá. Que é o F. Esse aqui é F14 cosseno de θ menos F12. E esse aqui é F14 seno de θ. Resultado final, teorema de Pitágoras. Esse aqui é F1, ou seja, a força atuando no F1. Como é que calcula isso aqui? Raiz quadrada da componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. E aí você tem o resultado. Bom, e o equilíbrio, né? Eu tenho aqui duas partículas, uma positiva e outra negativa. E eu quero saber onde eu devo colocar uma partícula positiva aqui para que ele permaneça em equilíbrio. Se eu colocar uma partícula positiva entre essas duas, eu vou ter um problema. Por quê? A carga 1 vai repelir, ó, e a carga 2 vai atrair. Então ele vai na direção desse aqui, vai entrar em colapso, né? Vai se chocar com essa outra. Agora vamos ver o valor das cargas. A carga 1 é 8 e a carga 2 é 2. Né? Ou seja, a carga 1 é 4 vezes maior em valor absoluto que a carga 2. A carga 1 é maior. Se eu colocar uma carga 3 do lado esquerdo, ao lado de fora, eu sei que entre elas eu não posso. Se eu colocar do lado esquerdo, significa que ela vai ser atraída por essa, ou atraída por essa,
e vai ser repelida por essa aqui. Como a carga 1 é muito maior do que a carga 2, então olha só a expressão matemática. Ó. F igual a 1 sobre 4 π ε0, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Olha só, eu tenho aqui um valor do Q1 muito maior do que o valor do... porque aqui eu estou colocando Q3, né? Vou colocar aqui Q3. Um valor do... E vamos colocar aqui a outra força aqui, ó. 1 sobre 4 π ε0, Q2, Q3 sobre D2 ao quadrado. Distância 1, distância 2. Então vamos comparar as duas forças. Q1, Q3, ó. Aqui, ó. Q1, Q3. Carga 1 maior do que a carga 2. Então o numerador aqui, a única coisa diferente é as cargas. Então, esse de cima, o numerador é maior. E a distância? A distância aqui é essa entre 1 e 2. A distância aqui entre... Isso. Ó. Distância entre 1 e 3 é essa aqui, que seria o D1. A distância entre 2 e 3 é essa aqui, que seria D2. Olha só, distância muito maior. E o que diz a minha expressão matemática? Que a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força ainda. Então eu tenho dois problemas aqui, né? Para poder resolver. Se eu colocar do lado de cá, não vai ter um equilíbrio. Por quê? A força de repulsão aqui, ela é muito maior do que a força de atração. Então, princípio básico. Se você quer colocar uma carga do lado externo, ou seja, do lado de fora entre as duas cargas, sempre coloque mais próximo daquela que é menor. Então, sobrou o quê? Colocando do lado de cá, do lado direito, mais próximo da carga menor. E olha como é que fica a distribuição aqui. Sempre você vai ter a situação de equilíbrio quando você tem aqui, ó, do lado de fora mais, do lado de fora mais, e a carga menos aqui sendo atraída para os dois lados. Se aqui fosse menos, aqui menos, a carga aqui do meio seria mais, né? Mas a ideia central é essa, ó, o lado de fora, lógico, com cargas livres, tá? Lado de fora sempre com o mesmo sinal. Aqui eu poderia colocar uma carga mais, porque ela seria repelida por essa e repelida por essa. Aqui seria atraída por essa e atraída por essa. Bom, aí eu já coloquei. Agora eu vou fazer a conta e descobrir a condição de equilíbrio. Essas forças aqui, F1 tem que ser igual a F2. F1 é 1 sobre 4 π ε0, Q1, Q3, dividido pela distância entre 1 e 3. Olha só, distância entre 1 e 3. A carga 3 está aqui, ó. Distância entre 1 e 3 seria a distância entre 1 e 2, que é L, mais essa distância aqui, que eu vou chamar de X. Então, L mais X, ó. A força 2, 1 sobre 4 π ε0, Q2, Q3, sobre a distância entre 2 e 3, que é o X. Ó, 1 sobre 4 π ε0 tem dos dois lados, Q3 tem dos dois lados, então você fica com Q1 dividido por L mais X ao quadrado igual a Q2 sobre X ao quadrado. Bom, aqui você tem tudo. Bom, você só tem que tomar cuidado com um detalhe aqui, ó. Se você for abrir isso aqui, vai dar uma equação de segundo grau. Como Q1 é 8Q e aqui é 2Q,
vou até simplificar aqui para você, ó. 8Q dividido por L mais X ao quadrado igual a 2Q dividido por X ao quadrado. Ó. O Q vai embora. Aqui simplifica por 2. Aqui fica 4. Aqui fica 1. E aqui fica, então, raiz quadrada disso tudo igual raiz quadrada disso tudo. Aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado. Aqui, 4 sobre L mais x ao quadrado. Mais aqui, vamos colocar aqui no livro. Aí, aqui tem a questão do módulo, tá? Tem que saber, quando você extrai a raiz quadrada dos dois lados, tanto os dois lados podem ser positivos, como um lado pode ser positivo e outro negativo, tá? Mas aí não tem problema. Na hora que você tira a raiz quadrada, aqui fica 2, aqui fica L mais X, aqui fica 1, aqui fica X, aí é só multiplicar cruzado para determinar quem é X. Bom, aqui já passa situações simples, né? Por quê? Então, você tem aqui uma que está neutra e outra que está com carga aqui. Você conecta os dois, então vai fluir uma quantidade, que quem flui é carga negativa, né? Uma quantidade para poder entrar em equilíbrio as duas. É como se você distribuísse a carga igualmente para os dois. Então fica Q sobre 2 para um, Q sobre 2 para outro. Então a força aqui fica 1 sobre 4 πε0, Q sobre 2 vezes Q sobre 2, que é as duas cargas, dividido pela distância A ao quadrado. E aí é só resolver. Se a gente continuar aqui os dois problemas e eu aterrar esse de baixo. Aterramento, quando a gente fala aterramento, é fazer com que aqueles elementos, que a quantidade de carga que vão migrar da Terra para a partícula ou da partícula para a Terra. No caso, como estava mais Q sobre 2, vai migrar menos Q sobre 2. E ela vai passar a ser zero. Então a força resultante aqui não precisa nem fazer conta que é zero, porque uma não tem carga. Agora, quando eu penso em calcular a quantidade de carga, a gente fala em quantização de carga. Para saber quanto de carga que eu tenho, primeiro eu tenho que ter a noção de que a carga básica, a carga elementar, ela é 1,06 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se eu tenho um elemento, exemplo, que tem duas cargas elementares, então a carga dele é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou se eu tenho uma quantidade de carga aqui, e eu quero saber o número de portadores de carga. Então, vamos supor, exemplo 2. Eu tenho a carga igual a 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu quero saber o número de portadores de carga. Então, 6,4 vezes 10 a menos 19 igual a N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ó, 10 a menos 19 tem dos dois lados. Então, fica 6,4 dividido por 1,6. Então, N 6,4 dividido por 1,6. Isso aqui vai dar 4 portadores de carga, né? 4 elétrons ou prótons. Bom, quando eu falo de elétron, ele é E ou E elevado a menos,
né, onde a carga é menos Z. Quando eu falo de próton, é mais Z. Quando eu falo de nêutron, não tem carga. E no final de todos os problemas aqui, a gente tem que lembrar que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. E quando eu falo de decaimento radioativo, por exemplo, eu tenho que lembrar que toda a carga é conservada. Então, se eu tenho aqui o tório, que quando é emitido uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio, a carga total, que é 92 antes, tem que ser 92 depois. Então, esse aqui passa a ser 90 e esse aqui passa a ser 2. Né? Então, no decaimento, o número de elétrons tem que permanecer o mesmo, tanto no decaimento quanto na junção, por exemplo, aqui, de um elétron com sua antipartícula, que a gente chama de pósitron, que seria um elétron positivo. Ele vai emitir raios gamas, né? Então, no caso aqui, emite raios que não têm elétrons. Ou um raio gama, que pode se transformar em um elétron mais um pósitron, ou seja, onde a carga total também seja zero. Tá ok? Então, os problemas os exemplos que eu iniciei, vocês devem entregar na plataforma. Tá ok?